Thank you, Cecily. And hello, everyone, and welcome to panel number 3 of Transcreation. And this panel will be in both Portuguese and English. And first and foremost, a big thank you to Aquarela Publications for their sponsorship in this event. A Publicações Aquarela é uma nova editora independente de pequeno porte, com sede em Montreal, cuja missão é promover o amor e a paixão pela leitura entre pessoas de todas as idades e de todas as línguas, proporcionando uma agradável experiência de leitura com títulos originais e criativos. And I would like now to introduce the speakers for today and in the order that they will happen. So our first presenter will be Regiane Rocha, followed by Dr. Cecily Rayner, then Nathaniel Wolfson, and our last presenter will be Maíra Freitas. The rules for today will be the same as yesterday, so panel presentations are strictly less than 10 minutes. At 9 minutes I'll give a thumbs up emoji to signal that there's 1 minute left, and then at 10 minutes I'll give an applause emoji to signal the end of the presentation. So I'd like now to invite Regiane Rocha to start her presentation. Olá, Regiane. Pronto, vocês me ouvem? A tela está compartilhada, Stephen, por favor? Sim? Ok. Boa tarde. Começo agradecendo e parabenizando os organizadores do evento por promoverem esse espaço de discussão sobre a obra do Augusto de Campos. E agradeço também a Taciana Gava de Menezes, a autora do trabalho sem o qual essa comunicação que eu apresento hoje não seria possível. Infelizmente, a Taciana não pôde estar conosco. Nessa minha fala, pretendo refletir sobre a presença dos poemas digitais de Augusto de Campos no Atlas da Literatura Digital Brasileira e das reflexões que tal presença suscitou a equipe do projeto durante o mapeamento e discussão e documentação das obras literárias digitais brasileiras e que continua suscitando até hoje. O Atlas da Literatura Digital Brasileira é resultante de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq e a sua construção desde 2018 e a sua manutenção está a cargo do Observatório da Literatura Digital Brasileira, grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, coordenado por mim, e que reúne pesquisadores e pesquisadoras de distintos níveis de formação em torno da questão sobre as especificidades da produção literária digital no Brasil, bem como a respeito do campo teórico crítico que tem se desenvolvido a seu respeito nos últimos anos. O Atlas é o primeiro e até o momento único arquivo de literatura digital do Brasil e tem como objetivo mapear, documentar, disponibilizar e, na medida do possível, preservar a produção literária digital brasileira em língua portuguesa. A sua primeira versão foi lançada no mês passado e pode ser acessada por esse link que aparece aí na tela e depois eu vou colocar no chat para todo mundo. Inicio a minha intervenção com uma citação de Augusto de Campos, refletindo sobre as possibilidades abertas pela tecnologia digital às propostas da poesia verbo-voco-visual. Parece-me evidente que a informática e os vários softwares que foram sendo aperfeiçoados nos últimos anos fornecem ao poeta um instrumental enorme para implementar as propostas das poéticas das vanguardas que se repotencializam, inaugurando uma ultramodernidade antes que uma pós-modernidade. Sob o signo da montagem e da colagem, programas de texto com uma infinidade de gamas tipográficas, programas de desenho bi- e tridimensional e de elaboração fotográfica, programas de animação visual e de produção sonora, que abrem ainda as portas à interatividade e ao acaso, desenham um horizonte de grande amplitude para a criação poética. Gostaria de chamar a atenção, na citação do autor, para o que ele compreende como uma repotencialização das poéticas de vanguarda concretista e das propostas verbo-voco-visuais a partir das possibilidades e desafios abertos pela popularização das mídias digitais.
É de amplo conhecimento que as vanguardas de meados do século passado propuseram a experimentação com suportes variados como um de seus eixos poéticos. Quais seriam, então, as especificidades dos novos meios que causaram e ainda causam o entusiasmo do autor? No mesmo artigo adiante, ele esclarece: trata-se de especificidades inerentes à linguagem dos novos meios. Podemos, como exemplo, pensar na modularidade, que permite que distintas linguagens e, portanto, distintos modos perceptivos sejam mobilizados na fatura e na fruição dos poemas. E também especificidades resultantes dessa linguagem que configuram os novos meios como uma mídia de ampla difusão, que extrapola os circuitos da produção, circulação, leitura e legitimação do livro literário impresso. Nessas duas frentes localizam-se as experimentações de Augusto de Campos. Assim, a produção do poeta recobre as duas facetas da definição de literatura digital que adotamos no projeto de construção do arquivo: a experimentação com o código digital e a experimentação com o meio digital, como mostrou a Patrícia Lino na apresentação de ontem, quando ela falou do Instagram. Eu gostaria de discutir aqui um aspecto dessa produção, aquele que se tornou muito visível desde as primeiras atividades de mapeamento realizadas pela equipe do Observatório ainda em 2018. A poesia digital de Augusto de Campos, que experimenta com o código, seja aquela produzida originalmente nesse formato, seja aquela que produzida originalmente em formato impresso, passou por processos de transcodificação e possuem hoje também existência digital. No Atlas da Literatura Digital Brasileira, estão documentadas as seguintes obras de Augusto de Campos, compiladas de seu site pessoal e da revista Errática, espaço em que o poeta tem publicado alguns de seus textos e onde colaboradores o têm homenageado frequentemente com transcodificações e recriações dos seus poemas. Todas essas obras possuem uma existência digital que podem caracterizá-las como literatura digital, uma vez que extrapolam a digitalização e a apresentação em novo suporte de um poema estático e fazem uso em diferentes níveis das possibilidades do meio digital, que, como o próprio poeta sublinha na citação que mencionamos antes, repotencializam a poética concretista. Esse slide ajuda a situar e a caracterizar a poesia digital de Augusto de Campos, que está presente no Atlas da Literatura Digital Brasileira. Chama atenção o fato de que apenas uma das obras mapeadas não seja em flash ou programas correlatos, e o fato de que a maioria deles, com a exceção de criptocardiograma e SOS, não possibilita ao leitor nenhum tipo de interação. Tal característica não é um demérito, mas localiza os poemas no interior de uma estética experimental centrada na multimodalidade, ou seja, na utilização de distintas modalidades perceptivas, como audição e visão, que, se são características de uma estética flash, como diz o Manovich, já haviam sido propostas há tempos pelo concretismo. Os principais desafios enfrentados pela equipe do Observatório da Literatura Digital Brasileira no processo de mapeamento dessas obras diz respeito ao fato de que requer um trabalho praticamente de arqueologia rastrear as distintas vidas de um poema antes dele ter se tornado digital. Das publicações impressas de baixíssima tiragem aos CD-ROMs esgotados ou incompatíveis com os leitores atuais, passando pelas vidas além livro dos poemas de Augusto em exposições, mostras e festivais, cada um desses poemas tem uma longa história que a equipe do observatório ainda não foi capaz de contar. Provavelmente isso deveria ser tema para um outro projeto de pesquisa, para atividades de outros pesquisadores e etc. Essa mesma dificuldade se desdobra em outra,
que diz respeito a como identificar os poemas originalmente pensados para o ambiente digital e aqueles que passaram pelo que optamos no Atlas chamar de transcodificação a partir da proposta de Manovich. Ou seja, poemas que tiveram outra vida ou outras vidas em suportes variados, em outros momentos, o que é o caso da maioria dos poemas de Augusto de Campos no Atlas, pelo que pudemos averiguar até o momento. E afirmar que um poema é transcodificado é ainda dizer muito pouco sobre ele. Ficam por responder questões como: a transcodificação amplia ou reduz os significados que os outros suportes possibilitavam ao poema? Tal ampliação ou redução ou ainda modificação estão relacionadas com quais especificidades das mídias digitais? A possibilidade de interação com um poema em termos ergódicos, para usar a terminologia do Arcet, relaciona-se de que forma com a construção de seus significados? De que maneira a poesia digital brasileira de hoje dialoga com essa produção pioneira? Felizmente, algumas dessas questões têm sido enfrentadas por estudiosos da obra do poeta, pelo que temos visto, por exemplo, neste encontro. O desafio atual, realizado o mapeamento e a documentação desses poemas, é garantir a sua acessibilidade. Todos os poemas documentados no Atlas, sejam os publicados no site do autor, sejam os publicados na revista Errática, com exceção de um deles, chamado Dois Poemas, já não estão mais acessíveis desde janeiro de 2021, quando o Flash foi descontinuado. Isso significa que tudo que nos resta deles são os vídeos de navegação, a descrição taxonômica, em alguns casos, a fortuna crítica que já se produziu em torno dessa produção. É ainda pouco, dada a estatura e pioneirismo da poesia digital de Augusto de Campos. Muito obrigada. Muito obrigado, Regiane, pela apresentação. E eu gostaria